Meus queridos, nos dias atuais, nós temos visto na igreja que deveria ser a igreja de Cristo, para buscar a face de Cristo, para buscar o rosto de Cristo, para buscar a glória de Cristo, para buscar a glória do Senhor Deus. Nós temos visto homens em evidência na igreja de Cristo, homens em evidência, homens sendo venerados, homens sendo adorados, homens sendo o palco, o centro da existência das igrejas. O homem, tanto o homem que está muitas vezes diante de uma plateia, como o homem que está sentado. O homem tem sido o centro da maioria, principalmente das grandes igrejas, das mega denominações, porque toda a programação ela é feita, aqueles que estão na liderança fazem toda a programação para atrair e para agradar, para fazer com que o homem vá em uma reunião e se sinta completamente à vontade, se sinta bem, saia de lá satisfeito com a música, satisfeito com a pregação, saia de lá e deseje voltar no outro dia, porque apresentaram um cardápio agradável, porque a música soou bem em seus ouvidos, porque mexeu com as suas emoções, porque trouxe alento à sua alma. No culto ele não se sentiu desafiado, no culto ele não se sentiu em pecado. Como uma pessoa comum, ser humano falho como eu e você, como uma pessoa será apresentada a Deus e não ter noção do quanto ela precisa se arrepender, ela precisa se converter, ela precisa rever seus caminhos? Como que uma pessoa, meus queridos, é apresentada ao Deus Criador de todas as coisas e seu coração não estremece diante disso? Se estas igrejas têm como base um livro chamado Bíblia Sagrada, eu não sei em que pé, em que se baseia o Deus que elas dizem pregar, o Deus que elas dizem apresentar, porque na Bíblia Sagrada, quando o apóstolo João se vê diante de Cristo, ele praticamente era como se seu coração derretesse. E veja bem, meus queridos, era um homem que tinha andado junto com o Senhor, era um homem que vivia em profunda obediência, mas quando a glória de Deus se manifesta, João, ele cai a seus pés como se estivesse morto. Isaías, um dos maiores profetas na história do Antigo Testamento, um dos profetas que mais falou sobre a vinda de Jesus, quando em algum momento da vida dele é revelada a glória de Deus, ele pensa que ia morrer. E ele reconhece sua condição pecaminosa. Eu sou um homem de lábios impuros e estou no contexto de um povo de lábios impuros. Então não se sabe que Deus é apresentado na maioria das reuniões, que as pessoas querem voltar no outro dia e quando vão para suas casas não há sequer uma menção, um pensamento sequer pensando em consertar suas relações com familiares, consertar a relação com seu emprego, devolver aquilo que foi roubado, restituir aquilo que foi tirado. Não existem esses pensamentos. Como é que uma pessoa vai a um culto, queridos, e volta para casa e se senta diante de um filme classificado em um aplicativo chamado Netflix com censura de 18 anos, e se você for ver as especificações, cenas de sexo, consumo de drogas e não sei o que mais, uma pessoa sai muitas vezes do culto, vai para casa, e para ficar uma hora e meia no culto é muito tempo, mas gasta 6 horas assistindo uma série que está recheado de cenas de sexo. Eu que falo a você, já vivi esse contexto, tenha coragem de admitir, queridos.
e achando que estava tudo bem, achando que está tudo certo. Ah, porque eu vou ver isso, eu não vou deixar isso descer ao meu coração. Então esta é a geração que é o centro das atenções. E líderes que não apresentam Jesus, eles falam, como diz a palavra de Deus, das visões de seus próprios corações. Eles falam algo, querido, que possa atrair, que possa manter aquelas pessoas focadas neles mesmos e não em Deus. Porque enquanto eles falarem algo agradável, será mais fácil que aquelas pessoas arranquem seus recursos financeiros e entreguem nas mãos deles. Eles querem garantir que no outro dia haverá aquelas pessoas novamente. Eles não querem cogitar de falar a verdade de Deus, de confrontar aqueles homens, e que o outro dia o cara já não volte mais. Eles não concebem isso, queridos, de fazer uma reunião falando das verdades de Deus, que no outro dia o sujeito possa não voltar porque foi confrontado. Eles não concebem fazer um culto onde metade das pessoas que estão ali não voltem mais no outro dia, porque foram confrontadas pela verdade de Deus. Jesus nunca se preocupou com massas e nem com multidões. Quando uma multidão vem com intenção errada em seu coração, depois de ter passado a mesma multidão com Jesus, onde foram por causa da palavra, e o Senhor daí, por causa das intenções corretas, os premia, dando-lhes a ele a satisfação física do pão que precisavam. Em outra circunstância muito próxima, voltaram, e Jesus, sabendo que a intenção do coração deles já não era mais a palavra, mas era o pão, o centro da vontade deles não estava mais focado nas palavras de Jesus, mas em si, no momento, na comunhão, no comer o pão, no poder experimentar coisas sobrenaturais, um milagre sobrenatural, onde o pão foi multiplicado. Então, num segundo momento, querido, já não era mais a palavra a necessidade dos corações deles. E o que Jesus faz? Jesus disse: hoje eu não distribuirei o pão. Se vocês não vieram pela palavra que eu vos falo, voltem para as suas casas. Vocês não entenderam. Vocês não entenderam que a bênção é uma consequência de quem valoriza e escuta a palavra. Hoje vocês não vieram pela palavra, hoje vocês vieram pela bênção e não pela palavra. E Jesus foi muito rude. Jesus disse: vocês não têm que comer o pão que perece, nem buscar o pão que perece, mas vocês devem se alimentar de mim, da palavra que vai manter a alma e o espírito de vocês vivos para com Deus. Vocês têm que se alimentar de mim, do que eu tenho, do que eu sou, daquilo que eu sou. Vocês têm que comer o meu corpo e beber do meu sangue e comer do meu corpo. É isso que vocês têm que fazer. Então, naquele momento, as multidões começam a virar as costas para Jesus. E os discípulos começam a arrazoar em seus corações, também como que repreendendo a dureza de Jesus no seu discurso. Quem pode suportar esse discurso? Por que Jesus está sendo desagradável? As pessoas vieram de longe para ouvi-lo. Que Jesus mais desagradável é esse, que confronta? As pessoas mal chegam e ele já as confronta. Que Jesus mais desagradável? Não podia ter um discurso melhor? E o Senhor disse aos discípulos: olha, se vocês também acharam ruim o meu discurso, podem seguir, eles estão indo, aproveitem a carona com eles. E é assim que Deus age. Hoje vivemos numa realidade totalmente oposta à realidade da palavra e do Evangelho. Então homens se colocam no lugar de Deus, mas não falando as palavras de Deus, não sendo fiéis
a palavra de Deus, não sendo fiéis ao Evangelho, falam o que agrada aos homens, para manter os homens escravos do sistema religioso que eles mesmos criaram e que os alimenta seus egos, alimenta suas almas. Quando eles estão lá em cima, estão para falar daquilo que está em seus corações e não pura e simplesmente daquilo que está no coração de Deus. Não são fiéis ao Senhor que os chamou. Músicos executam performances para serem vistos como, são os adoradores, os melhores adoradores. Nós temos as melhores canções. A nossa canção é cantada aos 4 cantos desta nação. E tem isso como se fosse isso a única razão. E não escondem suas vaidades. E não escondem a vaidade. E não choram amargamente quando muitas vezes vem ao coração a vaidade em seus corações. Então o homem é o centro de todas as coisas. E o Senhor diz em sua palavra: eu não darei a minha glória a outrem. Eu não darei.